Porque tudo fica mais intenso no despertar. Depois que a identidade começa a ruir, algo curioso acontece. Você começa a sentir demais. O que antes era tolerável agora incomoda. O que antes passava despercebido agora pesa. Barulho incomoda, ambientes drenam sua energia e conversas superficiais simplesmente não fazem mais sentido e te cansam. E muita gente acha que está ficando fraca, mas não é fraqueza, é aumento de percepção. Hoje eu quero te explicar por que a hipersensibilidade é um estado natural do despertar e como atravessar isso sem se perder. Nesse estágio você pode perceber emoções mais intensas, empatia exagerada. Sabe aquelas pessoas que pegam as energias dos outros e trazem para si? Pois é, isso é uma empatia inconsciente exagerada. Você também sente um cansaço social, não consegue mais ter a vida social que você tinha anteriormente. Necessidade de silêncio. Sensação de estar aberto demais, como se estivesse nu energeticamente. Você tem reações mais profundas a ambientes e a pessoas. Você começa a perceber uma certa incoerência nas relações, tensão nos ambientes, energia emocional nas conversas e o próprio corpo reagindo a tudo isso. Então, surge uma pergunta. Eu sempre fui assim e não percebia? Ou eu estou ficando sensível demais? Quando a identidade perde a rigidez, algumas defesas também caem. Elas diminuem naturalmente. Antes você vivia protegido por distrações, excesso de pensamento, busca de validação e automatismos, que é o que a gente já conversou, de viver no automático. Esses mecanismos simplesmente amorteciam a percepção que você está tendo agora da hipersensibilidade. Agora, com menos identificação automática, você está mais presente. Você está vivendo de forma mais consciente no momento presente, no agora. E presença aumenta simplesmente a sensibilidade. Não é que o mundo ficou mais pesado, é você que está menos anestesiado. A hipersensibilidade é um período de recalibração do sistema nervoso. Seu corpo e sua mente estão aprendendo a operar, a trabalhar juntos, com menos defesa, com menos automatismo, com menos distrações e com mais consciência. Isso cria um intervalo, um determinado tempo, um estágio no despertar espiritual que é instável. Você fica assim, mais instável emocionalmente. Então você pode buscar algumas coisas que são 2 pontos que você pode querer trabalhar em você, só que eles são perigosos. O primeiro é o isolamento total. É onde você corta todo mundo da sua vida, evita qualquer ambiente e se fecha completamente no seu mundo. E aí é um grande perigo para que você possa entrar no estado de depressão. E o outro ponto, o segundo ponto, é a negação. Você volta a se anestesiar, se força a ser normal e acaba se sobrecarregando. E nenhum dos 2 pontos vão resolver. Porque o objetivo não é fugir da sensibilidade, mas sim aprender a regular essa sensibilidade que você está tendo agora. Tenha em mente que quando você reduz a sua identificação com o ego, você também acaba reduzindo as suas defesas que você tinha anteriormente. Você reduz essas camadas de proteção e o sistema nervoso, naturalmente, fica mais exposto de forma temporária. Isso pode gerar uma maior ativação emocional, maior percepção corporal, maior leitura de microexpressões. Sim, você começa a ter algumas leituras de microexpressões e perceber a energia das pessoas, não só no campo sutil, mas também no próprio corpo físico. Você começa a fazer uma leitura mais assertiva de como as pessoas estão se sentindo. E você acaba tendo maior captação de nuances sociais. É como se o volume da percepção tivesse sido aumentado. Mas isso não significa que você precisa viver nesse limite. É simplesmente uma fase. E essa fase é de ajuste. As energias que antes
Você tomava e não percebia, agora você está percebendo. Lembre-se, você está despertando espiritualmente. Isso é um despertar de consciência. Logo, você vai ficar mais consciente dos ambientes, das pessoas, do inconsciente coletivo e de tudo que está dentro desse planeta, dentro desse país, dentro desse bairro, dentro desse prédio, dentro de onde você mora. É simples você entender isso. Mais consciência, mais percepção. Agora, como que você pode atravessar esse estágio com mais equilíbrio, sem ficar sofrendo? Algumas práticas que são importantes. Você regular o sono. O seu corpo precisa se regenerar. Nós passamos basicamente por alguns ciclos de sono cada vez mais profundos. Nós precisamos passar pelo menos por 4 ciclos. Cada ciclo tem 1h30. Então durma no mínimo 6 horas seguidas. 6 horas seguidas vão dar as 4 etapas que nós precisamos. Reduza também o estímulo digital. Ou seja, ficar rolando o feed, ficar olhando um monte de coisa. O acúmulo de informações, informação é energia, vai ter captação pelo seu subconsciente, pela tua energia. Então você acaba absorvendo energias até de coisas digitais. Quanto mais notícias e coisas que você ficar vendo, televisão, jornal, mais você vai estar trazendo para o seu campo energético toda aquela informação, muitas vezes densa, muitas vezes pesada. Escolha melhor os ambientes. E lógico, escolha melhor também as pessoas. Se você ficar em ambientes pesados, em ambientes que tem uso vamos falar de coisas ilícitas, onde pode ter energias densas, entidades densas, se você ficar em ambientes com pessoas que só reclamam da vida, toda essa energia vai ser captada por você. Tenha uma rotina minimamente estruturada. Tenha essa rotina. Isso vai trazer um conforto para você. Faça também exercício físico. O exercício físico é extremamente importante para o nosso corpo. O exercício físico, nosso corpo ele foi feito para levantar peso, para empurrar peso. Ele não foi feito para ficar deitado no sofá. A gente caçava para comer. A gente tinha que criar armadilhas. A gente tinha que encontrar uma caverna. A gente tinha que dar um jeito de fazer fogo para a gente se proteger. O nosso corpo físico necessita de exercício físico. E é importante, por causa de todos os hormônios que serão liberados. Faça exercício físico. E outro ponto importante é não espiritualizar tudo. Esquece um pouco a modinha da espiritualidade. Simplesmente se centre em si. Você não precisa virar um eremita, se esconder nas montanhas do Himalaia e ficar meditando 20 horas por dia. Você não precisa disso. Você só precisa aprender limites. Lembra, a hipersensibilidade não é uma identidade, é uma fase. E essa fase, como já disse, é uma fase de adaptação. E essa adaptação com maturidade, ela se transforma em sensibilidade consciente, empatia equilibrada, presença estável e não instável. E depois da hipersensibilidade vem algo que muita gente chama de solidão. Mas na verdade não é solidão, é desencaixe. E você começa a perceber que não cabe mais em certos lugares. E é isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Se você está passando pelo despertar espiritual, se mantenha conectado a essa série, envie essa série e esses vídeos para alguém que você conhece que esteja passando por essa dificuldade. Se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse. Curta o vídeo para que tenha mais alcance e o YouTube entregue para mais e mais pessoas que estejam precisando. Porque eu passei por todos esses processos, todos esses estágios que eu estou passando aqui para vocês. E tudo que eu estou passando é para te ajudar a viver isso de uma forma mais equilibrada, para que você retorne ao centro, retorne a si e retorne a si de forma equilibrada, de forma saudável, de forma leve. E lembre-se que a hipersensibilidade não é uma fraqueza, é percepção sem as anestesias que você tem usado até agora na sua vida. Até o próximo vídeo.